UOL Palmeiras. Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao podcast UOL Palmeiras. Hoje é um dia muito especial, é a nossa estreia e nosso primeiro encontro de muitos, né? A partir de agora a gente vai estar aqui todas as terças-feiras para trazer todas as informações e muita opinião e análise sobre o Palmeiras. Para celebrar esse dia, nosso primeiro dia, eu estou aqui com o nosso setorista de Palmeiras, o Thiago Ferri. Tudo bem, Ferri? Fala aí, Pedro, pessoal ouvindo aí o podcast, um pouco de frio na barriga aí pela estreia, mas vai ser bem legal. E estou também com o nosso grande colunista, Danilo Lavieri. Fala, Dandan. Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer participar com vocês dessa estreia. Vida longa ao podcast aqui no UOL. Bom, começar falando, como não podia deixar de ser, da final da Copa do Brasil, né? O Palmeiras conseguiu largar na frente, mas agora tem um clássico sanduichado, né, com os dois jogos da final, e em seguida o segundo jogo. Isso para um time que já teve Libertadores, já teve Mundial. Então vou começar perguntando para o Dandan. Isso não está gerando uma preocupação lá dentro do Palmeiras? Não é um ritmo, um volume de jogo muito pesado? Ou não tem risco de começar a faltar a perna? Como que estão vendo essa sequência? Até na época do Mundial era sim um grande problema. O Palmeiras se preocupou bastante com isso, fez uma gestão de elenco, como gosta de dizer o Abel Ferreira, poupando alguns jogadores em situações específicas. Agora, depois da disputa do Mundial, do Mundial não tão bom, né, que o Palmeiras fez, na verdade nem é não tão bom, né, o Mundial ruim que o Palmeiras fez, voltou concentrado agora para a Copa do Brasil e aí claramente deixou o Paulista de lado. O Palmeiras parou de ter aquela cabeça que tinha no Brasileirão de brigar por todas as frentes. Agora já deixou claro que vai jogar contra o Corinthians com time misto ou reserva e, eventualmente, o resto do Paulistão também, dependendo aí das folgas que eles vão distribuir em grupos, digamos assim, de acordo com a divisão que o Abel vai fazer do elenco. Vai ter gente que vai ter folga, gente que vai jogar, mas já deixaram claro que o Paulista não é a prioridade. Então, acho que neste momento, essa questão é um pouco menor do que já foi no Palmeiras, especialmente na reta final ali de Libertadores e Mundial, porque o único foco do Palmeiras no momento é a Copa do Brasil. E Ferri, esse clássico aí sanduichado entre as finais é um sintoma de um calendário que já era ruim, ou ainda pior, né, com a pandemia, com a temporada passada invadindo esse ano. É correto a gente dizer que esse clássico não vai servir para nenhum tipo de avaliação de performance, de evolução de time, ou mesmo de resultado, a não ser para talvez observar um outro jogador que vem jogando um pouco menos, que vai ter alguma oportunidade? Eu acho que é bem por aí, assim como o Palmeiras já encarou o fim do Brasileirão antes ali do jogo com o Grêmio, como por exemplo foi o jogo com o Atlético, em que o Abel colocou uma equipe reserva, colocou jogadores voltando de lesão como o Wesley, e que ele anunciou que era uma equipe que seria a base para esse início de Paulistão. Então acho que vai ser bem por aí. O Palmeiras inclusive tem alguns jogadores que estão voltando, o Vitor Luiz estava emprestado para o Botafogo, o Papagaio, centroavante, ficou 14 meses suspenso por doping. Esses jogadores possivelmente vão ter alguma oportunidade nesse começo de Paulista. Eles estão num período de avaliação para saber se vão seguir na temporada no Palmeiras. Então, por conta desse calendário encavalado, que até o Danilo publicou na semana passada, o Palmeiras ficou bem incomodado de não ter o adiamento desse clássico entre as finais. Então o Palmeiras entendeu, já que é assim, beleza, a gente vai jogar com jogadores reservas. Até o Abel, depois do jogo com o Grêmio, ele deu uma resposta que foi bem irônica, em que ele falou, vamos ver se a gente consegue colocar o Everton, o Felipe Melo, o Luiz Adriano, porque de fato, a ideia do Palmeiras, já que o calendário está assim, e tem um jogo que é importante, né, pela história, um derby entre as finais, e não quiseram mudar, o Palmeiras então tudo bem, então a gente vai colocar quem tá jogando menos, vai colocar para dar ritmo e avaliar alguns jogadores que podem ficar para o restante da temporada ou não. E quem seriam esses jogadores que podem não ficar, né? E que estão sendo avaliados?
Principalmente acho que o Vitor Luiz e o Papagaio são exemplos desse tipo. Tem alguns jogadores que vão começando a ficar com uma idade maior de sub-20, que vieram do sub-20. O zagueiro Henry, por exemplo, hoje ele está no grupo de apoio, o Palmeiras coloca, né? Tem o Henry, zagueiro que machucou o joelho durante a temporada e está voltando agora, o Vitor Luiz voltando do Botafogo e o Papagaio. Eles, nesse momento, estão no grupo, estão ali trabalhando com o Abel, mas a gente sabe que, de repente, durante a temporada, você vai vendo que aparece alguma oportunidade, algum negócio, você pode acabar negociando esses jogadores. Foi o próprio caso do Vitor na temporada passada, né? Ele voltou, começou a temporada, o Palmeiras achou que tinha muitos laterais, acabou emprestando, depois vendeu o Diogo Barbosa e entendeu que tinha novamente uma necessidade. Agora, por conta desse calendário, ele está novamente treinando e é um cara que vai tentar, diferentemente da temporada passada, ficar mais tempo nesse início de 2021. E você citou aí jogadores que podem sair, né? Mas o que o torcedor normalmente quer saber é de quem pode chegar. Esse ano a gente não teve pré-temporada, então a gente não teve aquela janela, né, de mercado da bola, 100 jogos, que o torcedor fica atento às notícias, fica procurando saber. O mercado da bola está acontecendo agora, né, concomitantemente com o começo da temporada. Eu queria perguntar para o Dandan, né? O torcedor palmeirense se acostumou nos últimos anos a ter um time agressivo na janela, um período, né, de bonança, de grandes contratações que vem diminuindo de uns tempos para cá, né? O que a gente pode esperar do Palmeiras nessa janela? Teve muita especulação, né? Teve até uma tentativa aí de empresários de dizer que o Hulk estava muito perto de fechar com o Palmeiras. Depois teve coisa do Diego Costa também. Que o torcedor de fato, né, de forma realista, pode esperar do Palmeiras no mercado da bola? Como você disse, já é um movimento que diminuiu em relação às últimas temporadas. Já de 2019 para 2020, o Palmeiras já teve um perfil diferente de atuação no mercado da bola, muito por conta do ano de 2019 ter tido gastos além do previsto e por não ter tido resultado, que obviamente isso significa que o dinheiro não foi pago, digamos assim, o investimento não teve retorno. Então o Palmeiras mudou esse perfil e já de 2019 para 2020 fez contratações pontuais e a ideia é que continue isso de 2020 para 2021, apesar da temporada já vitoriosa, né, com Paulista e Libertadores garantidos e ainda com a chance da Copa do Brasil. Mesmo assim, o Palmeiras vai manter essa política de contratações mais pontuais, mas já avisou que sim, vai ao mercado para tentar trazer reforços para o Abel. A estratégia lá é esconder o máximo possível, mais ou menos como aconteceram nas últimas contratações do Imperiur e do Kusevich, que pegou todo mundo de surpresa, até do Breno Lopes, que acabou vazando só nos últimos dias ali, nos finalmente. A ideia é que isso continue, mas não, com o Borré, por exemplo, já não deu certo, já vazou na Argentina, enfim, o River Plate já fez questão de deixar claro como que foi a situação, o Palmeiras buscou o Borré quis deixar ali na geladeira, digamos assim, vamos aguardar, ele que tem contrato só até o meio do ano com o River, então para ele não fazia muito sentido já definir a situação, já assinar um pré-contrato neste momento da temporada para já se comprometer a no meio do ano jogar pelo Palmeiras, para ele faz mais sentido esperar. Essa é a contratação que mais foi falada, mas o Palmeiras também ainda tem outros nomes, outros jogadores que têm sido olhados de perto. O Otávio, que está no Porto, era um dos jogadores que estava no radar. O Palmeiras quer um meio de campo para ajudar na criação, e o Otávio era um desses nomes, mas ele acabou preferindo ficar na Europa. Ainda não definiu se vai renovar com o Porto ou se vai aceitar outras propostas, mas ele já avisou os representantes aqui do Brasil que ele vai continuar lá pela Europa. Então o Palmeiras quer aí pelo menos um meio de campo criativo, quer um atacante. O Abel já falou que ele gosta de ter 3 centroavantes, comparou até com a posição de goleiro, que ele gosta de ter 3 goleiros, ele quer também ter 3 centroavantes. Então o Palmeiras ainda precisa buscar, porque se a gente for olhar para o elenco atual, tem só o Luiz Adriano de centroavante, e tem o Papagaio aí que pode tentar fazer sombra para alguma coisa, mas eu particularmente, pelo que a gente já viu do Papagaio, eu acho que ele não vai ter muito tempo para mostrar o futebol no Palmeiras, não. Eu vou pedir para vocês darem uma seguradinha, a gente vai fazer uma pausa rápida e daqui a pouquinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi,
converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Fala galera, estamos de volta aqui com o podcast UOL Palmeiras. O Danilo estava falando sobre a atuação do clube no mercado da bola, sobre a procura por reforços, e eu vou passar uma pergunta para o Ferri. Ô Ferri, quais são as posições? E aí eu te peço um misto de informação e opinião, mas as posições, né, não sei se carentes é a palavra, porque o Palmeiras tem bastante elenco, mas as posições-chave aí numa busca por reforços que estão sendo observadas mais de perto e que, né, poderiam, né, vir mais jogadores. O Danilo já citou goleiro, citou centroavante, tem outras posições aí que estão sendo olhadas com mais carinho? Um exemplo é a lateral direita. O Palmeiras, quando começou a pensar no Borré, o Palmeiras, na verdade, pensou em 3 jogadores do River Plate. Eram Borré, o Montiel, o lateral direito, e o De La Cruz, o meia, porque eram os 3 jogadores que estavam com o contrato acabando no meio da temporada agora no River Plate, e o Palmeiras pensou, pode ser uma oportunidade tentar trazer esses caras. O Montiel e o De La Cruz renovaram com o River, ficou mais difícil, e provavelmente eles vão ser negociados com o futebol europeu. Eles devem ir para a Europa na próxima janela. Então, lateral direito é uma posição que o Palmeiras tem interesse em olhar. A gente sabe que o Marcos Rocha e o Mike, eles jogam, se revezam, mas nenhum deles se firma de verdade, né? A torcida tem uma certa bronca com o Marcos Rocha, às vezes eu até acho um pouco exagerada, mas tem uma certa bronca, e o Gabriel Menino vai muito melhor como volante, imagino que o Abel já tenha entendido isso também, acho que é até um motivo pelo qual o Palmeiras olhou o Montiel. Lateral esquerda também é uma posição que o Palmeiras provavelmente vai ter que ir ao mercado, porque hoje tem o Vinha, o Esteves. O Palmeiras abriu espaço na temporada passada para o Esteves jogar, e o Esteves não demonstrou o que se esperava, não jogou bem, tanto que agora o Vitor Luiz aí tá voltando pelo menos para esse começo de Paulista para ver se consegue recuperar um espaço que tinha na temporada passada. Então acho que as laterais, além dessa de centroavante e meia, acho que são posições importantes. E se encontrar uma oportunidade interessante, acho que mais um ponta talvez seria interessante, porque o Palmeiras hoje tem o Rony, o Wesley voltou muito bem depois da lesão no joelho, né, jogou bem a final da Copa do Brasil, e o Verón acho que ainda é muito novo e já está gerando uma pressão grande em cima dele. Talvez ter mais um jogador para dividir essa responsabilidade pode ser interessante, e o Abel depende muito de jogadores de velocidade para o seu esquema. Quer dizer, Borré, Montiel, são jogadores aí que exigiriam um investimento relativamente grande, né? O que a gente vê, então, a minha impressão dessa conversa com vocês, é um Palmeiras que está disposto a investir, que tem dinheiro, mas está analisando como e se vai fazer esses investimentos com bastante cautela. É mais ou menos por aí. Com certeza. O Palmeiras entende que vai ser uma temporada ainda complicada financeiramente. Até o Danilo publicou no fim da semana, e o Palmeiras fechou 2020 com um déficit de 150 milhões. Por mais que tenha agora premiações de título da Copa Libertadores, premiação de final da Copa do Brasil, ainda vai ser um ano que o Palmeiras vai ter que trabalhar para readequar as suas finanças, porque não vai ter o público no Allianz Parque. Então o Palmeiras entende que, se for fazer uma contratação, vai ter que continuar nesse ritmo de não contratar demais, e aí fazer alguns investimentos talvez um pouco mais altos, como seria o caso do Borré, mas aí é um jogador que envolve um pagamento de luva, de forma diluída ao longo do contrato. Então, com certeza, o Palmeiras está procurando botes certeiros, né, vamos dizer assim, no mercado, porque sabe que a situação ainda não vai ser fácil, mesmo com esses títulos, mesmo ainda tendo patrocínio da Crefisa, da Faculdade das Américas, não vai ser uma temporada fácil novamente. E aí eu vou voltar para o Danilo para a gente, né, encerrar essa parte de mercado da bola. Essas contratações super bombásticas, Diego Costa, mesmo o Hulk acabou fechando com o Atlético Mineiro, né? Mas são possíveis, são algo que o Palmeiras vê com bons olhos, ou é melhor o torcedor esperar boas contratações, mas um pouco mais apostas, um trabalho de observação um pouco mais extenso?
Eu acho, antes só de responder sua pergunta, acho legal a gente fazer uma observação também em relação a isso que o Thiago falou sobre o déficit e tudo mais do ano que todos os clubes tiveram, né? Isso é importante a gente deixar claro que todos os times brasileiros vão ter dificuldades no aspecto econômico. A diferença do Palmeiras para alguns outros é que o Palmeiras está se preocupando com essa questão. A gente vê vários outros clubes que simplesmente não se preocupam. Eu acho que o exemplo mais claro foi citado por você agora, o Atlético Mineiro, que já tem uma dívida grande, continua contratando mesmo assim, pandemia. Acho que é importante deixar isso claro, que não é uma situação específica do Palmeiras. A diferença do Palmeiras para os outros é que o Palmeiras de fato se preocupa. E aí entra nisso a questão do Diego Costa e do Hulk, que são jogadores extremamente caros. O Palmeiras sim conversou com os dois, ouviu a situação dos dois e eventualmente até falou para os dois, eu posso chegar até aqui e não vou passar disso. A situação do Palmeiras hoje é clara, o Palmeiras tem uma verba para gastar com contratação, mas não vai esticar a corda, não vai passar disso, coisa que o Palmeiras fez em outras temporadas. Contratava jogadores que às vezes não precisava tanto, mas por uma oportunidade de mercado era interessante manter, nem que seja como opção para emprestar e continuar sendo dono dos direitos daquele jogador, que era destaque em equipes menores. Contratava jogadores que às vezes tinha igual na base, só para evitar que um rival contratasse. A política do Palmeiras mudou. Então, nesse sentido, o Palmeiras vai gastar, como vocês estavam falando agora, não é barato contratar o Borré, mas é uma contratação que o Palmeiras julga que vai ser pontual no aspecto de preencher uma lacuna muito importante, uma lacuna que o Palmeiras tem no elenco e que vai sim ser caro, mas que vai ser uma contratação muito analisada, muito estudada, como o Thiago disse, dividido ao longo dos anos do contrato, enfim. É um perfil diferente de contratação. Então, hoje eu não consigo ver o Palmeiras contratando nomes como Diego Costa e Hulk, a não ser que esses nomes topem aí receber um salário dentro do patamar que o Palmeiras está disposto a pagar, e que não é pouco, que fique bem claro, não é que a gente está dizendo aí que vai ser salário de jogador de base, não, é um salário muito alto, mas não é mais um salário como o Palmeiras pagava para o Dudu, como o Palmeiras pagava para o Bruno Henrique, o próprio Ramires, que é um jogador muito símbolo disso tudo. O Palmeiras tinha contratos com alguns jogadores que não estavam rendendo mais e que ainda ganham muito dinheiro. Hoje, esse grande símbolo é o Lucas Lima, que é um salário mais caro do elenco e praticamente não joga nada no aspecto de qualidade e quantidade, né? É um custo-benefício muito baixo. O Palmeiras não quer mais ter jogadores como esse. Então, eu não consigo ver o Palmeiras contratando Hulk, Diego Costa e afins, desde que esses jogadores, essas estrelas, não topem se adequar ao que o Palmeiras está disposto a pagar. E vale citar aqui, eu peço até que Ferre ou Danilo me corrija se eu estiver errado, que o Palmeiras foi, pelo menos dos clubes grandes aqui de São Paulo, o mais responsável, né, financeiramente nesse ano de pandemia. Se você pegar São Paulo, Corinthians, Santos, atrasaram salário, atrasaram direito de imagem e começam essa temporada cheio de pendências, né, do ano passado. O São Paulo, por exemplo, deve mais de 10 milhões de reais para um jogador só. Era o Daniel Alves. O Palmeiras hoje tá tudo quitado, né, com os jogadores. Isso mostra um pouco da preocupação maior que o clube tem tido com essa parte administrativa, que é fundamental, né? E acho que mais do que responsável também, a gente pode usar a palavra no aspecto louvável mesmo, porque o Palmeiras foi um dos poucos clubes que não demitiu os funcionários. Então, quando a gente fala de funcionários, são aquelas pessoas que ganham salários bem mais baixos do que os jogadores, dependem muito mais daquele dinheiro, daquele trabalho, sustentam famílias, enfim. Esses funcionários que dependem muito mais, que foi a camada da população mais atingida, né, por toda essa crise de pandemia, é aquele cara que precisa de cada real que ganha, não é que não tem sobra na conta, não tem investimento para tapar buraco. O Palmeiras não demitiu ninguém, mais do que isso, o Palmeiras depois pagou digamos assim, 14º salário com base nas premiações que o Palmeiras teve por ter chegado em 2 finais, 3 na verdade, né, 3 finais da temporada. Então, acho que mais do que responsável, dá para a gente elogiar a postura do Palmeiras nesse aspecto, que foi uma postura, acho que a palavra pode ser humana, uma postura muito legal nesse sentido.
E além disso, acho que foi muito sincero também, inclusive na relação com os jogadores, porque no fim, os jogadores que tiveram um corte ali de 25% do salário em carteira no início da pandemia, no fim eles não tiveram esse corte, porque o Palmeiras durante 3 meses cortou 25% do salário em carteira, e aí os direitos de imagem do final de 2020, o Palmeiras parcelou para pagar em 2021. Não é uma pendência, o Palmeiras vai pagar isso agora, foi um acordo que ele fez com os jogadores, e aí o combinado era, se o Palmeiras chegasse a uma semifinal e a uma final entre Copa do Brasil e Libertadores, independente da ordem, poderia ser semifinal da Copa do Brasil e final da Libertadores ou vice-versa, o Palmeiras devolveria os 25% do salário que acabou cortando ali na pandemia para os jogadores, porque entendeu que vocês fizeram um esforço para que a gente não demitisse ninguém naquele momento mais leve da pandemia e responderam esportivamente. Então a gente vai devolver isso, e foi o que aconteceu. O Palmeiras devolveu até antes da final com o Santos esses valores, além do que o Danilo falou com os funcionários de pagar um salário a mais, todos os funcionários, tanto da academia de futebol quanto da sede social. Então, eu acho que é uma coisa que o Palmeiras se orgulha muito, inclusive, sempre que a gente conversa com o pessoal ali, com o pessoal da direção, quando a gente entrevistou o Maurício Gagliotti, eles têm um orgulho muito grande, porque justamente isso, eles não demitiram ninguém, conseguiram, como eles falam, abraçaram ali os funcionários, né, num momento mais complicado, e aí todos acabaram tendo uma parcela ali, tendo seu reconhecimento demonstrado depois quando o Palmeiras ganhou o título da Libertadores. Pô, muito bacana mesmo a postura do Palmeiras, acho que é de se elogiar mesmo. A gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Para finalizar, Ferri, o Palmeiras tem no final de semana a final da Copa do Brasil. O que você acha que o Abel precisa ajustar dentro de campo para garantir mais esse título e, claro, para a sequência da temporada também? Para esse jogo em si, eu considero que o Palmeiras pelo plano que teve, o Palmeiras fez um bom jogo no Rio Grande do Sul. Então, o que eu acho é que o Palmeiras precisa ter um maior cuidado para definir as jogadas. O Palmeiras poderia tranquilamente mesmo, ter feito 3 gols no Sul. Não vou dizer 3-0, porque de repente poderia mudar o jogo, mas o Palmeiras teve chances claras para fazer 3-0. Uma com o Rony ali quase na pequena área e outra que o Luiz Adriano desequilibrou e chutou por cima. E é um problema recorrente do Palmeiras. Os jogadores, os 3 artilheiros da temporada, o Rafael Veiga, o William e o Luiz Adriano, não fazem gols há mais de mês, há mais de 40 dias. Então, o Palmeiras precisa ter esse cuidado, porque já sofreu com o Grêmio no Campeonato Brasileiro uma situação parecida. O Palmeiras amassou o Grêmio no Brasileirão, teve chance para fazer 3-4-0 no Allianz Parque, fez só 1-0, e depois tomou um empate. E a gente sabe que por mais que o Grêmio não esteja jogando no nível que a gente já viu o Grêmio jogar, é uma equipe que é uma equipe perigosa, é uma equipe experiente. Então eu acho que para esse jogo especificamente é esse cuidado maior na definição das jogadas. E aí depois, para a próxima temporada, né, porque a gente ainda está na temporada 2020, aí eu acho que há um trabalho maior a se fazer para desenvolver mais o Palmeiras ofensivamente, mas isso é uma coisa que vai levar tempo. Para esse jogo em si, melhorar a definição de jogadas. Pô, é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o All Palmeiras, teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com a participação do nosso setorista de Palmeiras, Thiago Ferri, do nosso colunista Danilo Lavieri. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Segue aqui com a gente, na terça-feira que vem a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o Palmeiras. Obrigado e um abraço.